3 dias. Foi só isso que ela precisou para descobrir que estava orando errado há 20 anos. 3 dias para entender que o problema nunca foi Deus não escutar. O problema era ela não conseguir receber. E se eu te disser que você também está fazendo isso? Rejeitando exatamente aquilo que mais deseja? Meu nome. Bem, isso não importa agora. O que importa é que por anos eu acreditei numa mentira. Uma mentira que nos ensinaram desde pequenos. Que ser pobre era ser santo. Que pedir abundância era cobiça. Que Deus testava nossa fé através da falta. Até que conheci Mariana. Mariana tinha 43 anos. 2 filhos. Divorciada há 6 anos. Trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Acordava às 5 da manhã. Dormia depois da meia-noite. E mesmo assim, o dinheiro nunca sobrava. Ela orava todos os dias. Pedia ajuda. Implorava por um milagre financeiro. Jejuava. Dizimava religiosamente mesmo quando isso significava não jantar. E nada acontecia. Você conhece alguém assim? Talvez você seja alguém assim. A diferença é que Mariana descobriu algo que mudou tudo. Algo que a maioria das pessoas religiosas nunca vai te contar. Porque elas também não sabem. Ela descobriu que existe um véu invisível entre você e suas bênçãos. E esse véu está fechado por dentro, por você mesmo. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso. Quando Mariana era criança, sua mãe sempre dizia: o dinheiro pode corromper, mas o amor verdadeiro é o que importa. Quando ela pedia alguma coisa, ouvia: quem é você para querer isso? Quando sonhava alto, escutava: para de ser sonhadora. Deus gosta dos humildes. E ela acreditou. Como a maioria de nós acredita. Ela internalizou que desejar prosperidade era pecado. Que sonhar com abundância era vaidade. Que pessoas boas simplesmente não tinham direito a ter muito. Então, mesmo orando por milagres financeiros, uma parte dela rejeitava esses milagres. É como pedir água enquanto mantém a boca fechada. Você já sentiu isso? Essa contradição interna? Pedindo algo com a boca, mas negando com o coração. Mariana sentia. Todos os dias. Até aquela tarde de outono. Ela estava no ônibus voltando do trabalho. Cansada. Desanimada. O filho mais novo havia pedido um tênis novo para a carta à escola. Ela não tinha como comprar. Mais uma vez, ia ter que inventar uma desculpa. Foi quando ela viu um homem idoso lendo a Bíblia. A página estava aberta no Salmo 23. Mas não era isso que chamou sua atenção. Era a expressão dele. Paz. Gratidão. Como se ele soubesse de algo que ela não sabia. Mariana se aproximou. Pediu licença. Perguntou que versículo ele estava lendo. O homem sorriu. Disse que não era só um versículo. Era uma oração. Uma oração que ele fazia há 3 dias seguidos. Sempre que precisava de uma resposta urgente. Mas não era qualquer oração. Era uma oração de recebimento, não de pedido. A diferença, ele explicou, é que quando você pede, você assume que não tem. Quando você recebe, você assume que já é seu. Mariana não entendeu completamente, mas algo dentro dela despertou. O homem continuou. Jovem, quantas vezes você já orou pedindo prosperidade? Muitas, ela respondeu. E quantas vezes você agradeceu pela prosperidade que já está vindo? Silêncio. Mariana nunca havia pensado nisso. Ela sempre orava como necessitada, nunca como herdeira. E aí está o primeiro segredo que a maioria das pessoas nunca entende. Suas orações revelam sua identidade espiritual. Se você ora como necessitado, você se vê como necessitado. Se você ora como filho, você se vê como herdeiro. A diferença não está no que você pede. Está em quem você acredita que é. O homem idoso ensinou para Mariana uma oração diferente. Uma oração que ela deveria fazer por 3 dias consecutivos. Sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma fé. Mas havia uma condição. Ela não poderia contar para ninguém. Não poderia duvidar. E não poderia desistir.
mesmo que nada parecesse estar acontecendo. 3 dias, ele disse. É o tempo que Jesus ficou no túmulo antes de ressuscitar. É o tempo que leva para morrer uma mentalidade e nascer outra. Mariana anotou a oração, guardou o papel no bolso e decidiu tentar. Primeiro dia, ela acordou às 5h30, 15 minutos antes do normal. Ajoelhou ao lado da cama e, em vez de pedir, ela agradeceu. Agradeceu pela abundância que estava chegando, pela prosperidade que já era dela, pelos caminhos que já estavam se abrindo. Se sentiu estranha, como se estivesse mentindo para Deus. Mas continuou. Durante o dia, cada vez que olhava para a carteira vazia, forçava um pensamento de gratidão. Obrigada porque minha situação financeira já está mudando. Cada vez que via uma conta para pagar, sussurrava. Obrigada porque já tenho como pagar isso. Era difícil, parecia forçado, parecia falso. Mas ela havia prometido 3 dias. Segundo dia, algo começou a mudar. Não externamente, internamente. Quando ela se olhava no espelho, via alguém diferente. Não mais uma vítima das circunstâncias, mas alguém que estava esperando algo bom. Durante o trabalho, uma das patroas comentou casualmente que estava precisando de alguém para organizar um evento. Perguntou se Mariana conhecia alguém. Pela primeira vez em anos, Mariana disse: "Eu posso fazer isso." A patroa ficou surpresa. Perguntou se ela tinha experiência. Mariana não tinha, mas respondeu: "Eu aprendo rápido e faço com carinho." Conseguiu o trabalho. R$ 300 extras. Coincidência? Talvez. Mas Mariana começou a notar outras coisas. O vizinho perguntou se ela podia cuidar do cachorro dele durante o fim de semana. Mais R$ 50. A irmã ligou perguntando se ela queria uns móveis velhos que estava doando. Móveis que Mariana precisava há meses. Pequenas coisas, mas todas apontando na mesma direção. Terceiro dia, Mariana acordou diferente, mais leve. Como se um peso invisível tivesse saído de seus ombros. Fez a oração pela última vez, mas desta vez não era forçada. Era genuína. Ela realmente sentia gratidão. Realmente acreditava que sua vida estava mudando. E foi nesse dia que aconteceu. O telefone tocou às 2h. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz feminina. "Mariana, meu nome é Cláudia. Eu consegui seu contato com a Dona Rosa. Ela disse que você organiza eventos." Mariana corrigiu. "Na verdade, eu apenas organizei um evento para ela." "Perfeito. Estou organizando o casamento da minha filha. É daqui a 2 meses. A pessoa que ia coordenar cancelou em cima da hora. Você toparia?" Mariana perguntou sobre o valor. R$ 5.000, mais ajuda de custo para decoração e fornecedores. Mariana quase desmaiou. R$ 5.000 era mais do que ela ganhava em 3 meses como faxineira. Ela aceitou na hora, mas a história não termina aí. Nos próximos 6 meses, Mariana organizou mais 4 eventos. Indicação após indicação. Boca a boca. 1 ano depois, ela havia montado sua própria empresa de eventos. 2 anos depois, tinha 3 funcionárias. Hoje, 5 anos depois, Mariana nunca mais precisou pedir dinheiro emprestado. Nunca mais ficou acordada à noite preocupada com contas. Nunca mais teve que negar um pedido dos filhos por falta de dinheiro. E tudo começou com 3 dias de uma oração diferente. Mas aqui está o que realmente aconteceu. O que ela não percebeu no momento, mas entendeu depois. Não foi a oração que mudou as circunstâncias. Foi a oração que mudou ela. Por 20 anos, Mariana havia se sabotado inconscientemente, rejeitando oportunidades porque não acreditava que merecia. Passando despercebida porque se escondia, pedindo migalhas porque acreditava que só merecia migalhas. A oração dos 3 dias quebrou essa mentalidade. E quando sua mentalidade mudou, sua realidade mudou junto. Mas espera, ainda tem mais. Porque a verdadeira transformação de Mariana não foi financeira, foi espiritual.
Ela descobriu que Deus nunca quis que ela fosse pobre, que a abundância não é incompatível com a santidade, que prosperidade não é pecado. Ela descobriu que havia confundido humildade com autossabotagem, simplicidade com escassez, fé com resignação. E mais importante, ela descobriu que merecia, não porque era perfeita, mas porque era filha. E filhos, herdam. Essa foi a revelação que mudou tudo. Você quer saber qual era a minha oração? Você quer entender como aplicar isso na sua vida? Então me escuta com atenção, porque o que vou te contar agora pode mudar sua vida como mudou a dela. Mas antes, preciso te avisar de algo. Quando você entender o que realmente bloqueia sua prosperidade, você vai ficar com raiva. Raiva de quanto tempo perdeu acreditando em mentiras. Raiva de quantas oportunidades rejeitou. Raiva de quanto sofrimento era desnecessário. É normal. Mariana também sentiu isso. Mas essa raiva, ela é necessária. Porque é ela que vai te dar coragem para mudar. A maioria das pessoas prefere ficar na zona de conforto da falta do que enfrentar a responsabilidade da abundância. Porque quando você prospera, você não pode mais se fazer de vítima. Você não pode mais culpar os outros. Não pode mais culpar o governo. Não pode mais culpar a economia. Você tem que assumir o controle da sua vida. E isso assusta muita gente. Por isso que a maioria prefere continuar pedindo esmolas espirituais do que reivindicar sua herança divina. Mas você não é a maioria, é? Se chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está despertando. Já está cansado de viver abaixo do que merece. Já está pronto para uma transformação real. Então me diz, você está pronto para conhecer a oração que mudou a vida de Mariana? Está pronto para entender por que você tem sabotado seus próprios milagres? Está pronto para descobrir como destrancar essa porta que está entre você e sua abundância? Porque quando você entender isso, quando você realmente aplicar isso, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E não estou exagerando. Estou falando de uma mudança tão profunda que as pessoas ao seu redor vão notar. Vão perguntar o que aconteceu, vão querer saber seu segredo. E você vai poder contar. Ou não. Porque, diferente de Mariana, que teve que manter segredo por 3 dias, você vai poder escolher. Mas isso fica para o que vem a seguir. Porque preciso te contar sobre os 3 bloqueios específicos que estão impedindo você de receber suas bênçãos. Preciso te explicar a diferença entre oração de necessitado e oração de filho. E preciso te revelar as palavras exatas que Mariana usou naqueles 3 dias. Palavras que abriram um portão que ela nem sabia que existia. Palavras que podem abrir o seu também. Se você estiver pronto para usá-las, respira fundo, porque o que vou te revelar agora vai contra tudo que te ensinaram sobre espiritualidade e dinheiro. Primeiro, deixe eu te contar sobre os 3 bloqueios que estão sabotando você neste exato momento. Bloqueio número 1. A culpa da prosperidade. Desde pequenos, nos ensinaram que desejar riqueza é cobiça, que pessoas boas se contentam com pouco, que Deus testa nossa fé através da falta. Mentira. A Bíblia está cheia de homens prósperos que Deus abençoou. Abraão era riquíssimo. Salomão pediu sabedoria e ganhou também riqueza. Jó perdeu tudo, mas recebeu em dobro. Onde está escrito que pobreza é virtude? Em lugar nenhum. Mas eles nos convenceram disso. E agora você carrega uma culpa inconsciente cada vez que deseja mais. Mariana carregava essa culpa. Por isso suas orações eram fracas. Tinham medo de ofender a Deus. Bloqueio número 2. A identidade de vítima. Quantas vezes você já disse: eu não tenho sorte. Para mim, nada dá certo. Eu não nasci em berço de ouro. Cada vez que você fala isso, você reforça uma identidade. A identidade de quem as coisas não acontecem. E sabe o que é pior? Você começou a se orgulhar dessa identidade. Orgulho da sua capacidade de sofrer. Orgulho da sua resistência à dificuldade.
orgulho de ser forte na adversidade. Mas e se você não precisasse ser forte na adversidade? E se você pudesse ser grato na abundância? Bloqueio número 3. O medo da responsabilidade. Esse é o mais profundo e o que menos gente admite. Porque quando você prospera, você não pode mais culpar ninguém pelos seus problemas. Quando você tem dinheiro, não pode reclamar que não consegue fazer terapia. Quando você tem recursos, não pode dizer que não tem tempo para se cuidar. Quando você tem abundância, não pode mais se esconder atrás da falta. E isso assusta, porque é mais fácil ser vítima do que ser responsável. Mariana tinha medo disso. Medo de prosperar e descobrir que os problemas dela não eram só financeiros. Mas ela enfrentou esse medo. E você também pode. Agora deixe eu te contar a diferença que mudou tudo. A diferença entre oração de necessitado e oração de filho. Oração de necessitado. Senhor, por favor, me dê. Oração de filho. Pai, obrigado porque já está sendo providenciado. Oração de necessitado. Eu não mereço, mas se possível. Oração de filho. Eu sei que sou seu filho e tenho direito à herança. Oração de necessitado. Se for da sua vontade. Oração de filho. Eu confio que sua vontade é sempre minha prosperidade. Viu a diferença? O necessitado pede porque não tem. O filho reclama porque já é seu. O necessitado duvida se merece. O filho sabe que é herdeiro. O necessitado negocia com Deus. O filho conversa com o pai. E agora, chegou a hora. A oração exata que Mariana fez por 3 dias consecutivos. Mas antes, algumas regras importantes. Primeira regra. Você deve fazer sempre no mesmo horário. Mariana acordava às 5h30 da manhã. Você escolhe o seu horário, mas mantenha-o. Segunda regra. 3 dias seguidos. Se pular um dia, recomeça. Não pode falhar. Terceira regra. Não conte para ninguém durante esses 3 dias. Segredo total. Quarta regra. Acredite que já está acontecendo. Não ore esperando que aconteça. Ore agradecendo que já está em movimento. Pronto? Aqui está. Pai Celestial, eu sei que sou seu filho. Eu sei que você quer a minha abundância. Obrigado porque neste exato momento você já está movendo pessoas, circunstâncias e oportunidades para mudar a minha situação financeira. Obrigado porque as portas certas já estão se abrindo. Obrigado porque as pessoas certas já estão sendo direcionadas para mim. Obrigado porque as ideias certas já estão sendo plantadas na minha mente. Eu renuncio à pobreza como estilo de vida. Eu renuncio à falta como identidade. Eu renuncio ao sofrimento financeiro como teste de fé. Eu recebo abundância como minha herança. Eu recebo prosperidade como minha identidade. Eu recebo riqueza como expressão do seu amor por mim. Não peço como necessitado. Reclamo como filho. Não suplico como estranho. Converso como herdeiro. A partir de agora, eu ajo, penso e sinto como alguém que já está sendo abençoado. Porque eu sei que já estou, em nome de Jesus. Amém. Essa é a oração. Parece simples? É, mas não é fácil. Porque você vai lutar contra anos de condicionamento, anos de culpa, anos de mentalidade de falta. Nos primeiros dias vai parecer forçado. Vai parecer que você está mentindo para Deus. Continue mesmo assim. Por que você não está mentindo? Você está mudando de identidade. E mudança de identidade dói. É como uma cobra trocando de pele. Desconfortável, mas necessário. Agora deixe-me te contar o que acontece depois dos 3 dias. Você não vai acordar no 4º dia milionário. Isso não é mágica, é transformação. Mas você vai acordar diferente, com uma confiança que não tinha antes, com uma certeza que não existia. E essa confiança, ela muda tudo. Você vai começar a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas você ignorava. Vai começar a conversar com pessoas de forma diferente, mais confiante, mais assertivo.
Vai começar a tomar decisões que antes não tomaria, riscos que antes não correria. Porque quando você se vê como herdeiro, você age como herdeiro. E o mundo te trata como herdeiro. Mas tem uma coisa que preciso te avisar. Nem todo mundo vai gostar da sua transformação. Porque quando você para de reclamar da vida, outras pessoas se sentem incomodadas com as próprias reclamações. Quando você para de aceitar migalhas, outras pessoas questionam por que elas aceitam. Quando você prospera, outras pessoas precisam enfrentar as próprias desculpas. Mariana perdeu algumas amizades. Pessoas que não conseguiam lidar com sua mudança. Porque ela não era mais a coitadinha do grupo. Não era mais aquela que todos consolavam. Ela era agora aquela que outros invejavam. E inveja dói mais em quem sente do que em quem recebe. Mas sabe o que Mariana descobriu? Que amizades baseadas em sofrimento compartilhado não são amizades de verdade. São sociedades de vítimas. E quando você deixa de ser vítima, você automaticamente deixa a sociedade. Isso vai acontecer com você também. Algumas pessoas vão sair da sua vida. Outras vão chegar. Algumas portas vão se fechar. Outras vão se abrir. É o preço da transformação. E vale cada centavo. Porque do outro lado dessa transformação está a vida que você sempre soube que merecia. Mas existe uma última coisa que preciso te contar. A parte que ninguém mais vai te ensinar. Depois que você prosperar, depois que sua vida mudar, você vai entender algo profundo. Que o dinheiro nunca foi o objetivo real. O objetivo era você descobrir quem realmente é. Descobrir que você não é vítima das circunstâncias. Você é criador da sua realidade. Descobrir que você não precisa da aprovação dos outros para viver bem. Você precisa apenas da sua própria decisão. Descobrir que Deus não te ama apesar das suas ambições. Ele te ama através das suas conquistas. Essa é a verdadeira transformação. Mariana descobriu isso 2 anos depois da primeira oração. Ela estava em seu escritório, olhando pela janela, pensando em como sua vida havia mudado. E de repente entendeu. O milagre não foi receber dinheiro. O milagre foi descobrir que sempre teve o poder de mudar sua vida. A oração não trouxe prosperidade do céu. A oração desbloqueou a prosperidade que já estava dentro dela. Deus não mudou de ideia sobre abençoá-la. Ela mudou de ideia sobre merecer ser abençoada. E essa é a diferença entre milagre e transformação. Milagre acontece para você. Transformação acontece em você. Milagre você recebe. Transformação você se torna. E quando você se transforma, os milagres se tornam consequência natural. Agora você sabe. Sabe por que suas orações anteriores não funcionaram. Sabe o que estava bloqueando suas bênçãos. Sabe como destrancar a porta entre você e sua abundância. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai guardar como curiosidade? Vai compartilhar como fofoca? Ou vai aplicar como transformação? Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. E eu não criei este conteúdo para te entreter. Criei para te transformar. Mariana hoje tem uma empresa de eventos que fatura mais de R$100 mil por mês. Ela emprega 12 pessoas. Mudou de casa 3 vezes. Viajou para lugares que só via na televisão. Mas sabe qual é a mudança que ela mais valoriza? Ela não precisa mais se preocupar em não ter o suficiente. Porque ela descobriu que sempre teve o suficiente. Só não sabia acessar. E você também tem. Você sempre teve o suficiente. Sempre teve o necessário. Sempre teve a capacidade. Só não sabia acessar. Agora sabe. A oração está aí em cima. As regras estão claras. O caminho está aberto. Amanhã de manhã, quando você acordar, você tem uma escolha. Pode continuar sendo quem sempre foi, fazendo o que sempre fez, recebendo o que sempre recebeu. Ou pode decidir ser diferente. Pode escolher fazer diferente. Pode optar por receber diferente. A escolha é sua.
Mas se escolher a transformação, se decidir aplicar o que aprendeu aqui, então se prepare, porque sua vida nunca mais vai ser a mesma. E daqui a 1 ano, quando olhar para trás, você vai entender por que precisava passar por tudo que passou, para chegar exatamente onde está, pronto para receber exatamente o que merece. Como filho, como herdeiro, como quem sempre soube que merecia mais, mas finalmente teve coragem de reivindicar. A porta está aberta, o caminho está livre, sua herança está esperando. Agora é só entrar e receber tudo o que sempre foi seu. 3 dias. É só isso que você precisa. 3 dias para descobrir que você estava orando errado a vida inteira. 3 dias para mudar de necessitado para herdeiro. 3 dias para destrancar a porta da sua abundância. A mesma porta que Mariana destrancou. A mesma porta que está esperando você abrir do lado de dentro, onde sempre esteve a chave. No seu coração, na sua fé, na sua decisão de finalmente acreditar que merece, porque você merece. Sempre mereceu, só esqueceu. Mas agora, você lembrou. E quando você lembra quem é, o mundo inteiro conspira para te dar o que é seu. Por direito, por herança, por amor. 3 dias. Comece amanhã e descubra que o milagre sempre foi você. A Kathryn Kuhlman sabia disso. Ela via a luz dentro de cada um. A faísca divina que muitas vezes fica encoberta pela escuridão da dúvida e da falta. Ela via a colheita abundante onde outros só viam um campo árido. Lembre-se do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A abundância não é apenas financeira, mas também espiritual, emocional, em todos os aspectos da sua vida. Você já plantou a semente da fé. Agora é hora de colher os frutos da sua perseverança. Assim como o pastor guia as suas ovelhas para pastos verdejantes, Deus guiará você para a sua própria promessa. Você se sente preso, como se estivesse atrás de uma porta fechada? A porta da sua abundância pode estar trancada, mas a chave sempre esteve com você. Abrir essa porta requer apenas que você acredite, que confie, que afaste a sombra da dúvida que pode estar bloqueando a entrada da luz divina na sua vida. Se você se sente perdido em um labirinto de preocupações, lembre-se, a saída sempre está lá. Basta acreditar que você é capaz de encontrá-la. Você se sente como um barco à deriva em um mar de incertezas? Lembre-se que a fé é sua bússola e Deus é o seu porto seguro. Não importa quão difícil a jornada pareça. A sua perseverança é um testemunho de sua força interior, a força do Espírito Santo, que o guia e fortalece em cada passo. Olhe para dentro de si mesmo, encontre a força que reside em seu coração e abra a porta para a sua própria abundância. Kathryn Kuhlman confiava que Deus está sempre agindo em sua vida. E você também pode confiar. 3 dias para começar a colher a sua abundância.